Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, então, mais uma vez, continuando a comentar aqui no canal os episódios de Hoshideri. A gente indo ali comentar algumas ceninhas mais interessantes aqui ali nos episódios de 4 a 6, que foi justamente o que eu disse, porque fazer review episódio a episódio não tem muita coisa para comentar num episódio só em si. Então, para não dar um vídeo de menos de 10 minutos, vamos juntar alguns bons episódios e que, meu Deus, esse anime é fenomenal, não para, só tem cenas cada vez mais interessantes para comentar, mas é claro que antes de começar a falar sobre tudo isso e muito mais, eu espero que vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro, também ativem o sininho das notificações para receberem ali todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês, então sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente vê nesses episódios que o Masashika, né, o protagonista masculino da história, basicamente acaba se tornando ali membro do conselho estudantil, mesmo de início ele não querendo, mas devido a uma certa situação que eu vou daqui a pouco comentar, ele acaba entrando, mas tem uma cena muito interessante em relação ao presidente do conselho estudantil, porque ele se tornou presidente do conselho estudantil puramente para conseguir então conquistar o coração da garota que ele ama. E bom, adivinha? Ele era gordinho, ele ali era aqueles cara que não tinha muita habilidade social e tudo mais, e ele mudou completamente. O cara ali, mega atlético, bonitão, mega social e tudo mais, e adivinha? Ele conquistou a garota, então... Orgulho do presidente do conselho estudantil e bom, razão essa para entrar no conselho simplesmente sensacional no fim das contas. E que mudança também, né? Então, só por essa mudança, todo esse esforço realmente para conquistar a garota que ele gosta, tranquilamente eu já votava nele. E que por sinal até foi um dos motivos de ele ter sido eleito presidente do conselho estudantil, então isso é bem interessante, mas a gente também vê ali um pouquinho da relação dele com a namorada dele, que é bem interessante e tudo mais, uma dinâmica um tanto quanto engraçada até, mas ele quer dizer que trabalhou digno ali, de se tornar ali, trabalhou duro para se tornar um homem digno ali, de ser o namorado da garota que ele tanto ama e que é a namorada dele, por sinal. Onde a gente vem até enquanto isso, até tem uma questão que é uma baita de uma crítica social. Porque o próprio Masashika e tudo mais vem nessa questão de que tem gente que simplesmente vira ele membro do conselho estudantil só por interesse, não tem nada a mais. E bom, isso não tem muito problema, e bom, isso também é algo que acontece na realidade. Muita gente tá no poder ali, né, política e tudo mais, não vou dar minha opinião nem nada do tipo, apesar de eu não ter uma opinião tão bem formada assim, atualmente, mas o ponto é que a gente vê de que não são ali qualquer pessoa que simplesmente chega ao poder por ter apenas bons objetivos e tudo mais. Todo mundo tá no poder geralmente por conta dos seus interesses, porque caso contrário, apenas os santos poderiam ocupar posições de poder, o que é algo que, bom, não acontece na vida real. Só que a gente vê na namorada dele que
personalidade dela é sensacional. A gente mesmo vendo ela ali, onde tem todo um problema que a Alia acaba tendo que resolver, que a questão tá tendo uma briga entre os clubes ali de futebol e de beisebol para ver quem consegue usar o campo e tudo mais para praticar. E ela que seria ali a namorada do presidente, que seria a responsável de resolver tudo isso. Só que ela não tá aí no momento na escola e acaba sobrando ali pra Alia resolver, e o Masashika depois acaba até ajudando e dando orgulho do caramba, como ele faz sempre. O que é algo que o meu respeito por ele aumenta cada vez mais, e como eu queria mais protagonistas como esse. Mas a gente vendo ela, a namorada do presidente do conselho estudantil, com as suas falas, digamos, um tanto quanto... Bom, os punhos podem ser letais, mas uma espada de bambu nunca matou ninguém, o que meio que dá a entender que ela resolveria as coisas com um pouquinho menos de paciência. Então, o próprio protagonista vendo e tudo mais, ela dizendo de que uma espada de bambu não matou ninguém, porque simplesmente ela se quebra na cabeça da pessoa antes que isso aconteça. Então, meu Deus, só tem gente carismática nesse anime e tudo mais. O próprio presidente tentando defender a namorada de que ela só usa a ameaça de violência pra fazer ali com que as pessoas se comportem. Ela nunca de fato bateu em alguém. E a namorada dele pistola e tudo mais. Ela achando que ele tá falando mal dela, ela começa a dar uns socos no ombro dele. E ela tentando se mostrar de fortão e tudo mais. Ele fingindo que nada aconteceu e tudo mais. E simplesmente mete um essa. Estou preparando o meu corpo para lidar com isso. Ou seja, ele simplesmente vem dizendo: vem até mim o quanto quiser. E bom, eles são namorados. E eles estão no ensino médio. E ele acabou de meter isso, então sim. Sim, dá pra levar a entender pra aquilo. E o próprio protagonista vendo como raios isso virou uma cena romântica. Mas a gente que vê depois a Alia que tenta até resolver toda a situação, só que vira uma discussão generalizada, ninguém consegue sair de lugar nenhum, e ela ali não sabendo como se fazer ser ouvida, ela vendo que tá completamente sozinha, ela até chega a chorar e vem ali implorando em russo socorro. O protagonista que ouve tudo isso, bom, ele de início não iria fazer nada, porque ele iria deixar que a Alia resolvesse seus próprios problemas e tudo mais, já que se ela quer ser futuramente presidente do conselho estudantil, ela tem que aprender a lidar com esse tipo de responsabilidade. Só que aí meio que ela acaba pegando pesado e pede um socorro em japonês, em russo, e ele não consegue ficar parado, ele é ali forçado a ajudar ela, onde, nossa, cara, a cena é sensacional no fim das contas. Ele mesmo até zoando, porque ela continua sozinha o tempo inteiro, porque ela diz esse tipo de coisa em um idioma que ninguém entende, então pelo menos ele entende ela, e ele vem ali, ele até fala em russo, eu ajudo você, e ele chega lá todo B10 e tudo mais, se apresentando como um membro do conselho estudantil. Então ele é aquele cara ali preguiçoso e tudo mais, mas ele é ao mesmo tempo, quando quer ser aquele cara proativo, e até fica um pouco da curiosidade do porquê na vida ele não ter esse esforço todo, por que ele é meio preguiçoso, ele se comporta desse jeito, porque ele é inteligente. A gente mesmo vê, ele ali resolve esse problema na facilidade gigantesca, porque ele sabe de uns boatos que a secretária ali da gestão do time de futebol tá namorando com o capitão do time de beisebol, só que ela não toma posição porque poderiam achar que ela iria estar querendo beneficiar o namorado dela em detrimento do clube, o mesmo se vale ali pro presidente do clube de beisebol e tudo mais, e ele acaba resolvendo
resolvendo tudo da maneira mais pacífica. É simplesmente o pessoal ali do time de futebol fica no lugar e o time de beisebol fica no outro, e o pessoal ali da gestão do time de futebol, que tá lá, a namorada do presidente do time de beisebol, vão se ajudar. Ou seja, ele resolve o problema e ainda deixa o casal junto. Então, só orgulho dele. E ele até depois tenta entender se a Alia realmente quer ser presidente do conselho estudantil, e ela quer. E ela demonstra claramente isso. E o protagonista vem, uma cena mega bonita. Ele fala, dizendo que ele vai, então, ela será presidente do conselho estudantil. Tem todo um giro de câmera descendo dos pés até a mão do protagonista, que estende ali a mão pra Alia, dizendo que se é isso que ela quer, ele vai fazer de tudo pra torná-la presidente. Então não fale nada e pegue a minha mão. Sim, é exatamente isso que ele fala, a gente vendo ali, e ela completamente ali surpresa com tudo isso e tudo mais, aperta ali a mão dele e ela fala algo em russo que a gente não sabe. Só que o protagonista, ele mesmo fica surpreso e tudo mais, é tipo, peraí, o que é que ela falou? Bom, a gente só sabe isso no final do episódio. É uma agonia do caramba, mas ao mesmo tempo é muito interessante o que acontece. Mas a gente vendo que quando ele ouve ela falar isso, ele lembra da amiga de infância dele. Que é um lance que eu acho que eu não expliquei lá naquele primeiro vídeo, que eu até tinha comentado que seria provavelmente a irmã da Alia, por conta de toda aquela história que ela comentou do amigo de infância que ela tinha. Ela descreve quase completamente o protagonista. Mas, pô, a cor do cabelo dela quando ela era criança é loira, mas agora o cabelo dela é um castanho claro. Bom, eu não sei exatamente como explicar, como que funciona a biologia por trás de tudo isso, mas algumas crianças, por exemplo, meu irmão, quando tipo tinha 2 anos de idade, ele era louro mesmo, bem lourinho, cabelinho bem lourinho, mas foi crescendo e o cabelo foi ficando cada vez mais castanho, óbvio que um castanho escuro, mas um castanho um pouco mais claro, um tom bem próximo pro loiro. Então acontece disso, eu não sei porquê, mas acontece. Então até uma jogada interessante do autor para enganar você, fazer você pensar que é outra pessoa, mas na verdade aquela dali você não espera. Então eu achei uma jogada interessante, não é nada tão forçado assim, até faz sentido, mas ele pensa em outra enquanto tá com a Alia, e a Alia percebe isso, ela mesma apertando a mão dele com mais força, perguntando se ele estava pensando em alguma outra garota. E bom, ele meio que indiretamente ele simplesmente se entrega perguntando como que ela sabia disso. E aí veio o próprio narrador dizendo que essa é a segunda coisa que um protagonista de comédia romântica jamais deve fazer em uma confissão. Então, e não para por aí, ela tá com tabefizaço na cara dele, ele cai no chão todo dramático, zoando ali, que tal, não tá sentindo a parte do rosto que levou o tapa e tudo mais. E bom, ele até fica usando isso de desculpa e ela se aproveita. Simplesmente se aproveita dando um beijinho de cura, talvez, a bochechinha que ela lascou um tapa nele, e ele ali tentando entender o que foi isso, tipo, ela simplesmente tacou um beijo nele e teve aquela fala em russo que ela disse que a gente não sabe o que é, e ela simplesmente não fala mais nada, a gente não sabe mais nada. Então, o que ela tá sentindo por ele mesmo pedindo pra que ela venha e fala em russo para que ele saiba os sentimentos dela. E bom, não tem aquela cena que ela falou alguma coisa em russo e não passou a tradução e o protagonista ficou meio corado? Bom, ela se declarou para ele. Sim, ela disse, eu amo você. Então, já dá um orgulho colossal dela também.
E ela mesmo mega envergonhada, tentando ali se fazer de tsundere e tudo mais, que não ama ele de jeito nenhum, jamais. Não é ali possível isso acontecer, mas bom. Vem a irmã dela, a Misha, chega em casa e tudo mais e fala que conheceu ali alguém maravilhoso. E percebe até ali que a Alia tá sentindo alguma coisa por alguém. E bom, ela meio que manda uma certa indireta, porque ela sabe um pouco sobre quem é esse alguém, já que ela sabe que é o Masashika e que ele é o amigo de infância dela, da Misha no caso. E ela simplesmente vê que não adianta fazer nada depois que tomarem essa pessoa dela. Ou seja, ela simplesmente vai ter uma indireta: se liga, senão eu roubo o garoto de ti. E a própria Alia tentando entender ali do que a irmã tá falando, mas deu pra entender muito bem. Então essa cena foi muito boa e a gente foi depois do protagonista e tal, ele chega em casa observando a irmã dele, que tava tomando banho, ou pelo menos se secando. Pô, isso daí é uma cena mega comum em vários animes e tudo mais, comédias românticas. É bem mais comum do que vocês imaginam e vão ver daqui a pouco. Porque onde o próprio protagonista vem da reação dela, ela chama ele de tarado, ele sabe que tudo isso é armação. E bom, adivinha? É armação! Ela simplesmente armou uma cena de puro fanservice. E não para por aí. Ela ali fez e pergunta se ele não está curioso para saber o porquê ela fez isso. E bom, não tem aquele clichê de cena que todos os irmãos veem suas irmãs se trocando pelo menos uma vez na vida? Ela basicamente quis fazer isso. E não bastasse isso, ela olha pra a câmera que a gente tá vendo, basicamente do close da cena, e ela simplesmente posa. E não apenas isso, uma fotinha de fanservice. Ou seja, ela simplesmente está quebrando a quarta parede com fanservice de graça. Então, que personagem incrível! E não para por aí tudo mais, onde o próprio protagonista, pô, era pra ser uma referência, né? Bom, entendedores entenderão, mete aquele meme do Capitão América, eu peguei essa referência, só a gente que tá vendo meio que entendeu essa quebra colossal de quarta parede, mas ela até vendo, pô, mas tu me olhou de cima pra baixo, né? Então. E bom, ele é sincero. E ele responde que olhou ela só até os peitos, então. Meu Deus, cara, não tem como tancar esse anime, onde até ali, ele até depois declara pra ela que ele vai apoiar ali a Alia como presidente e não a Yuki, que é a irmã dele. E ela faz todo um drama e a cara dela de que a Alia tomou o irmão dela, então. E não para por aí, ela dizendo que, pô, é porque eu não posso te satisfazer com os meus. Os meus, cê sabe muito bem o que ela. Ela começa a dizer que só não consegue atrair ele o suficiente porque as partes frontais dela são pequenas em comparação com o da Aya e até ali. Ela zoando e tal, ele foi então enfeitiçado pelos peitões da Aya e tudo mais, e ele tenta depois conferir se os da Aya são tão grandes assim. E não para, ela fala que é melhor uma taça C na mão do que 2 taças Evo. Então é melhor ter pequenos do que grandes, se você tem a certeza que você vai ter os pequenos. Então não dá pra tancar isso e tudo mais. E
A gente mesmo vendo ela até ali, ela piora as coisas, dizendo que não, eu sou uma garota fácil e tudo mais, eu posso ignorar um ou dois episódios de traição, mas não é problema, você pode ali me procurar a qualquer momento caso se canse da raiva, então ela realmente quer esse tipo de relação com o irmão e tudo mais, ele mesmo pedindo pra que ela pare de tratar isso como traição, porque eles não têm nenhuma relação romântica. Mas até depois ela percebe tudo mais, um pouco mais sério e tudo mais, que ele realmente encontrou alguém que motive ele, porque tem esse mistério por trás do passado dele, causa os pais dele, aonde estão os pais pelo visto se separaram e tudo mais, o pai nunca mais apareceu. Ele pelo visto dá a entender que ficou com a mãe que tava ali tendo que criar e o que sozinha porque tinha ficado doente na época e tudo mais. Então ainda tem esses mistérios e tal, ela até vê que tem toda essa reflexão mais séria, mas ainda é a Yuki, então não espere muita seriedade por muito tempo. Ela vê que é uma pena que não tenha sido ela a conseguir ali fazer ele mudar, mas isso não significa que ela vai desistir, então ela quer traçar de fato o irmão? É. É bait ou não isso daí, mas a gente vendo e não para por aí, o protagonista acorda e simplesmente a irmã dele vem tentando puxar o pé dele, ela vem debaixo da cama puxando o pé dele e tudo mais, onde ela disse que iria realmente fazer isso, mas se ele largasse ela com outra. Só que ela simplesmente fica entalada debaixo da cama dele e ele resolve então enterrar ela debaixo dos lençóis dele. Só que ela simplesmente mete os lençóis dele e tem cheiro de homem. Então dá pra entender um pouco o que é, então. Mas a gente depois vê, ele vai pra escola e leva uma funk embolada ali da Alia, é claro que sem querer, na verdade não é nem da Alia, mas eles estão lá na educação física, ele leva uma bolada na cabeça e tudo mais, e acaba indo pra enfermaria e tudo mais, beber uma água, e a Alia mega preocupada vem atrás dele e ele tá apaixonado por ela, pelo menos o que dá a entender, porque ela até vem e tal, vê se ele tá bem, ele medir a temperatura dele, ela vem, bota a mãozinha na testa dele e tudo mais, ele mega envergonhado. E não bastasse isso, ele vem confirmar se é verdade o que a irmã dele falou sobre as partes frontais da Halik. Ele realmente fica encarando e tudo mais, mega envergonhado. E aí ela agindo naturalmente, ela depois vem amarrar o cabelo, ela vem ali beber água, e ele olhando ela de um jeito mega sexy, mega bonito e tudo mais. E a própria Alia também começa a olhar ele do mesmo jeito, só que com ele é muito mais engraçado. Ele mesmo depois vem pra acordar de tudo isso, mas não fica olhando ela desse jeito. Vem, taca a cabeça aí no bebedouro, na água do bebedouro e se molha todo, só que chega a Misha. Que bom, ela também vai querer competir pelo protagonista e vem ali, ela enxuga o cabelo dele com a toalha e tudo mais. Então, que a competição comece basicamente e tal. Mas a gente continua e tudo mais e vem depois, o protagonista se junta ao conselho estudantil, tal. E surge ali a irmã dele indo atrás da área para declarar descaradamente que ama ele muito mais do que ela ama a mãe dela ou o pai dela, ou seja, ela tá apaixonada por ele. Bom, isso seria tranquilo e tudo mais, só que eles são irmãos.
apesar de a Alia não saber isso, e o que vem justamente para confrontar ali a Alia, para saber o que ela sente pelo Masashika, se ela realmente ama ele, onde ela diz que não sabe se está apaixonada por ele ou não, mas ela não vai deixar a Yuki ficar com o Masashika. Então, senhoras e senhores, que comece a disputa. Mas a gente vendo ali que o Masashika até também ele é alguém esforçado, a gente sabe disso, apesar de ele esconder e tudo mais. E ele conversando ali um pouco com a Misha e tudo mais e tal, ele vendo algumas coisas, por exemplo, o chá, que é algo que tem chá com geleia e tudo mais. O pessoal da Rússia tem ali essa tradição culinária, esse gosto muito grande por conta disso. Ele até sabe algumas coisas e outras, ele aprendeu feito louco ali russo só pra falar com aquela amiga de infância dele, onde a gente até vendo também um pouco da mãe dele, que também gostava ali de chá e tudo mais, e até ali fica essa dúvida. Aconteceu alguma coisa com ela e tal, porque eles dão a entender que ficaram morando com a mãe, mas ela não apareceu, então fica esse mistério e tudo mais. Mas a gente vê depois a Alia e a Yuki chegam na sala e, bom, a gente vê a Alia senta lá no canto da mesa e tal, só que aí vem e tem ali essa disputa que começa de Alia com Yuki. A Alia simplesmente decide se sentar bem pertinho, mas bem pertinho mesmo do protagonista. Só que aí, bom, o protagonista percebe que aconteceu alguma coisa entre as duas e tudo mais, e pra piorar, a Misha vem com toda uma tradição e tal, que pessoas solteiras que ocupam ali o assento do canto da mesa nunca vão se casar. Então, meio que indiretamente, deu a entender o que a Alia disse, ela ainda mete um bom. Calma, porque ainda é cedo pra gente se casar. Então, essa cena até foi engraçada também, mas depois eles vão e saem e tudo mais. O que, bom, a Alia acha que era um encontro, mas ela fica meio decepcionada e comenta sobre isso em russo, porque eles saem pra discutir mais sobre o conselho estudantil, essa disputa que eles vão ter. E ele até ali, mega decepcionado, pô, desculpa, então era isso que você esperava de mim e tudo mais. Mas a gente vendo ali que ele tenta mostrar que a irmã dele, que a Alia não sabe que é a irmã dele, mas que a Yuki não é essa pessoa certinha e correta que parece ser. E bom, não é mesmo. Onde, bom, ele fala algumas coisas que são bem verdades, porque ele percebeu que as duas não estavam se dando muito bem, então ele sabe que muitos comentários da Yuki tá só brincando com a Ali, se divertindo, vendo as reações dela. Por exemplo, aquele episódio lá da pimenta e tudo mais. Mas ela também é alguém bem assustador e tudo mais. Ela tem uma inteligência, uma capacidade de socializar e tudo mais, de discussão muito grande. Porque durante as eleições que tiveram ali, que ela participou e se tornou presidente do Conselho Estudantil, todo mundo que estava competindo contra ela desistiu, onde é algo até bem interessante, de fato. Você fica curioso para saber mais sobre ali as habilidades dela, mas a Alia que não dá muita importância, porra, é um encontro, ou ao menos era o que ela queria, e ela mesmo vendo que se ele não se importa, ela se importa e vem pra dar comida na boquinha dele. E ele come e tal, meio envergonhado, e isso é um beijo indireto com língua. E o próprio público olhando com os olhões arregalados nessa cena. Não deu para tancar. Onde o próprio protagonista ainda mete, pô, na Rússia é comum ter beijos indiretos ou algo assim, e ela mete que ele é o único com quem ela faria isso. Então ela ainda até comenta e tudo mais, que quer mais elogios, porque ele começa a exaltar também as características dela. Então essa cena também é engraçada. Mas aí vem depois
eles comendo e tal, né? Dividindo a comida, ela querendo provar da comida dele. Só que tem pimenta. E aí soe a consciência do protagonista. Que como o diabinha, tá quem? A Yuki, a irmã dele, tipo, vai dar pimenta pra ela comer. Mesmo tu sabendo que ela vai odiar. Aí vem o anjinho e tudo mais, que é a irmã da Alia, dizendo que ele não é pra ser maldoso com ela. E o anjinho sai voando com a bicuda do diabinho, então. A Alia come a comida com pimenta e tal, ela até xinga depois dele e tal. Essa foi um pouco dolorosa, mas ao mesmo tempo engraçada. Mas a gente termina ali esse sexto episódio com a apresentação de uma nova personagem. Que bom, vai ter importância pra história, vai ser a parceira aparentemente aliada da Yuki quando ela tentar se candidatar para a presidência do Conselho Estudantil, bem como também agora vai ser a nova membra do Conselho Estudantil e também alguém que aparentemente o protagonista conhece, então fica essa curiosidade sobre tudo isso e muito mais, mas já são coisas para um próximo vídeo. Mas particularmente esse anime é fenomenal. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito obrigado por tudo mesmo. Então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu, e eu fui.